Quero convidar o Bill e o Paulo Moreira para subirem aqui e nós vamos olhar para esse desafio de alcançar as nações, de Deus usar a sua vida, a sua igreja para alcançar as nações. E vamos ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer agora. Vamos entregar a vida do Bill, a quem nós agradecemos muito por aceitar o nosso convite. Paulo Moreira, que tem sido nosso amigo, foi missionário da CEPAL e vai ser o intérprete dele nessa manhã. E nós queremos ter esse tempo de oração, preparando o nosso coração para aquilo que Deus vai falar. Senhor, entregamos agora a vida do Bill e do Paulo em Tuas mãos. Pedimos que tudo aquilo que o Senhor já começou a nos dizer ontem à noite, o Senhor continue nesse tempo. Que seja um desafio do Teu coração para o nosso coração. Que o Teu Espírito dê a unção, a direção e a palavra de sabedoria do Teu coração para nós. E que a gente não saia daqui do jeito que entrou. Que a gente saiba ouvir, que a gente predisponha o nosso coração e a nossa mente para ouvir o Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Por isso nos entregamos agora à Tua voz e oramos em nome de Jesus. Amém. Good morning, everybody. Bom dia, todo mundo. I've been to São Paulo many times. Já estive em São Paulo muitas vezes. This is the most beautiful part of São Paulo I've ever been to. E essa é a parte mais bonita de São Paulo que eu já estive. I like it up in the mountains and the hills here. Eu gosto das montanhas, das colinas. So you can have downtown São Paulo. I choose this. Vocês podem ficar com a cidade, eu prefiro aqui. Some of you know that I have a very strong connection with the country of Brazil. Alguns de vocês já sabem que nós temos uma ligação muito forte com o Brasil. I had a very eccentric father when I was growing up. Quando eu estava ainda era jovem crescendo, o meu pai era muito excêntrico. A very wealthy businessman. Ele era um homem de negócios muito rico. And he used to send me places all over the world so that I would have a bigger picture of the world. Então ele tinha o hábito de me enviar para diferentes partes do mundo para me dar uma visão mais global. And I was going to follow in his footsteps. Porque ele pretendia que eu o sucedesse na empresa. He sent me to Rio de Janeiro one day. Uma vez ele me mandou para o Rio de Janeiro. He had me stay down at Copacabana Beach. E ele me colocou num hotel na praia de Copacabana. I was 18 years old and all alone. Eu tinha 18 anos e eu estava sozinho. I love the beach. Eu adoro a praia. But there wasn't much else for me to do. Mas não tinha muita coisa que fazer lá. I went to a beautiful restaurant at the upper level of the hotel. E eu me lembro que fui a um restaurante no topo do hotel lá na praia. And I happened to sit next to a North American couple or a Canadian couple. They were speaking English. E eu me lembro que eu sentei no restaurante perto de um casal canadense que falava em inglês. They were quite elderly. E eles já eram um casal mais idoso. And they were looking out over the distance, over the beauty of Copacabana. E eles estavam olhando à distância a beleza daquela praia de Copacabana. And the man said to the woman, e eu ouvi o homem dizer à mulher: all of my efforts, all of my life have been worth it. Ele disse o seguinte: todo esforço, todo trabalho, tudo que eu fiz na vida valeram a pena. Because here we are at this beautiful place. Porque aqui estamos nós nesse lugar maravilhoso. We're having a beautiful dinner at Copacabana Beach. Nós estamos aqui nesse restaurante comendo essa comida deliciosa na praia de Copacabana. And I thought to myself, e eu pensei comigo mesmo. I'm only 18 years old. Eu tenho só 18 anos. And I'm already here. E eu já cheguei nesse lugar. What am I going to do with the rest of my life? O que é que eu vou fazer com o resto da minha vida? Just work all my life to come back here? Será que eu vou trabalhar a vida inteira para voltar aqui quando for velho? I thought that was a bad idea. Eu não achei que essa era uma ideia muito boa.
And it bothered me so much that I got up from the table and went down to my hotel room. E aquilo me perturbou tanto que eu saí ali do restaurante, voltei para o quarto. And I said to God, I don't want to spend my one and only life working so that I can come back here. Eu disse a Deus, eu não quero gastar toda a minha vida trabalhando para um dia poder voltar para esse lugar. Surely there must be something more important I could do with my life. Não, com certeza haverá algo mais importante que eu possa fazer com a minha vida. And shortly after that, my life took quite a turn. E pouco depois a minha vida realmente tomou um rumo bastante interessante. Now at our church we teach the Bible. Na nossa igreja nós ensinamos a Bíblia. Beyond that, we teach people to read the Bible between church services. Mas além de ensinarmos a Bíblia publicamente aos domingos, nós também ensinamos as pessoas a lerem a Bíblia entre os cultos. When I send the people out of our church after a sermon, quando as pessoas saem depois da mensagem no domingo, I say, I can't read your Bible for you. Eu digo, eu não posso ler a sua Bíblia no seu lugar. I can't say your prayers for you. Eu não posso fazer as suas orações no seu lugar. So this is something you must do every day until we meet again. Então isso é algo que vocês precisam fazer todos os dias até a gente se encontrar novamente. So many of our people do this. Então muitos da igreja fazem exatamente isso. And leaders have to set the example, correct? E os líderes precisam ser exemplo disso, tá certo? So, agreed? Concordamos? I didn't know if you agreed with that at Eu first. achei que muito poucos concordaram comigo. So I was trying to set the example. I was reading my Bible one day. Então eu tento ser um exemplo. Eu estava lendo a Bíblia um dia. I was in the Old Testament in the book of Exodus. E eu estava lendo o Antigo Testamento no livro de Êxodo. And this is the part where Moses was deciding to go out and visit his people who were making bricks one day. E eu li aquela passagem quando um belo dia Moisés resolveu visitar o seu povo, né, que estava fazendo tijolos. This is the time when the Israelites were held captive by the Egyptians. A época em que os israelitas estavam escravizados pelos egípcios. The Egyptians were treating the Israelites horribly. A maneira como os egípcios tratavam os israelitas era terrível. And Moses himself, as you remember, was an Israelite. E Moisés, ele mesmo vinha daquele povo de Israel. So he wanted to go see how his people were doing. Então ele quis ter uma ideia de o que é que o povo dele estava passando. While he's watching his people make bricks, E à medida em que ele observou o povo escravizado fazendo tijolos, he sees a terrible thing. ele vê algo terrível. He sees an Egyptian soldier with his weapons beating an Israelite. Ele vê um soldado egípcio usando as suas armas para bater num israelita. And it looked to him like he was going to beat him to death. E olhando para aquela cena, Moisés pensou, esse cara o soldado vai matar o israelita. Time out. Agora vamos dar uma parada. Tempo. Don't raise your hand about this. Não precisa levantar a mão em relação ao que eu vou falar. How many of you have ever seen up close and personal a terrible physical beating? Quantos de vocês já foram testemunhas oculares, pessoais, de alguém sendo espancado de uma maneira muito forte? I've only seen one in my whole life. Eu só tive a oportunidade de ver isso uma vez na vida. It happened when I was in high school. Isso aconteceu quando eu era ainda aluno do 2º grau. One of the biggest kids of the school came to see someone who had his locker a few lockers away from me. Alguém que era muito forte da escola veio ao encontro de alguém que tinha um armário na escola. Eles têm uns armários, cada aluno tem um armário para guardar o seu material, e tinha uns 2 ou 3 armários próximos ao meu, e ele veio ao encontro dessa pessoa. He knocked the books out of this kid's hands. E lá naquele lugar, o rapaz que era mais forte bateu na mão e derrubou todo o material, os livros daquele outro aluno. And then he hit him so hard in the face that it broke his teeth
and it broke his facial bones. E ele deu um soco tão forte no rosto daquele outro colega que quebrou os dentes e quebrou uma parte do maxilar. This happened so fast, I could barely believe what was going on. E aconteceu tão rápido que eu fiquei assim espantado, não acreditava no que eu estava vendo. By the time I came over to help, Quando eu cheguei a tempo de ajudar, he had hit this kid 3 or 4 more times right in the face. ele já tinha dado outros 3 ou 4 socos bem no rosto. There was blood that was splattered all over the wall. E na parede daquele corredor havia sangue pingando na parede. This kid's nose was badly broken. Eu podia ver que o nariz do rapaz também estava quebrado. I actually thought this guy could die right in the school hallway. Eu até pensei, esse sujeito pode morrer aqui no corredor. Then I and some other people stopped that fight. E então, nessa altura, eu, com outras pessoas, conseguimos parar aquela briga. And that bully was dismissed from school. E aquele rapaz que espancou foi expulso da escola. And the kid who got beat up was immediately taken to the hospital. Naturalmente, o rapaz que estava machucado foi levado imediatamente para o hospital. That happened more than 40 years ago. Isso aconteceu há mais de 40 anos atrás. I still remember the sights and the sounds. Eu ainda me lembro da visão daquela cena e dos barulhos, dos sons daquela cena. You never forget anything like that. Você nunca se esquece de algo assim. Now let's go back to Moses. Agora voltando para Moisés. He's seeing this Egyptian soldier beating an Israelite to death. Ele está ali, naquele momento, observando um soldado egípcio espancando o israelita até a morte. The Egyptians had been beating the Israelites for decades. E isso já acontecia há décadas, quando os egípcios espancavam e maltratavam os israelitas. And something just snapped inside of Moses. E alguma coisa deu uma reação forte dentro dele. And he said, I cannot watch this anymore. Ele, dentro dele, pensou, chega, eu não consigo mais ver uma cena como essa. So he attacked the Egyptian who was beating the Israelite. Então ele vai e ataca o egípcio que estava espancando o israelita. And they fought all the way to the death. E os dois então brigaram até que um deles morreu. The Egyptian soldier died. E foi o soldado egípcio que morreu. Moses had killed him. Moisés então havia matado. He felt terrible about this, Ele se sentiu muito mal pelo que aconteceu. and he buried the Egyptian in the sand. E ele então resolveu enterrar o egípcio na areia. Now the Bible says the very next day Moses went back to the same place. A Bíblia narra que no dia seguinte Moisés voltou ao local daquela cena. And he sees another fight going on. E ele observa que tem uma outra briga agora acontecendo. And this disturbs him terribly. E isso o incomoda profundamente. But he looks and he notices this fight is between two Israelites. Mas dessa vez, quando ele observa, ele vê que a briga é entre dois israelitas. They are so frustrated over their enslavement. Talvez eles estejam tão frustrados com essa condição de escravos. They have been worked to death. Eles estavam trabalhando até morrer. There was no hope left for them. No sentido de que eles não tinham nenhuma esperança futura. So they were beating each other. Então estavam lá, se voltaram um contra o outro e estavam brigando. Something else snaps inside of Moses. Novamente Moisés, algo acontece dentro dele. And he pulls these two Israelites off each other. E ele vai até os dois e separa a briga. And he says, stop. E ele diz, chega. It's bad enough that the Egyptians beat us. Já é terrível o fato de que nós estamos sendo sempre espancados pelos egípcios. Don't beat each other. Não briguem entre vocês. So Moses leaves and goes back to the palace deeply frustrated. Então Moisés parte daquele lugar e volta para o palácio e ele está profundamente frustrado. But
he is a deeply hurt and frustrated man. Ele então, nós temos aí um Moisés profundamente ferido e profundamente decepcionado. Shortly thereafter, Moses takes a walk in the desert. Algum tempo logo depois, Moisés vai dar uma volta no deserto. He notices a fire in the desert. E ele nota que tem alguma coisa pegando fogo lá no meio. He has seen 1,000 of them. Na realidade, Moisés já viu muitos desses fogos espontâneos no deserto. This one is curious because the bush on fire is not being consumed. O que é curioso nessa situação em particular é que o arbusto que pegava fogo não estava sendo consumido. So he goes up to watch it for a while. Então ele chega mais próximo para ver o que é aquilo. And then a voice comes out of the bush. De repente uma voz sai daquele arbusto em chamas. Take off your shoes, this is holy ground. Tira suas sandálias, você está pisando em terra santa. And God speaks. E Deus fala. And he says something very interesting. E Deus fala algo muito interessante. He said, I have seen the misery of my people. Deus disse, eu vi a tristeza, a miséria do meu povo. Moses, I have seen the frustration that you have seen. Em outras palavras, Deus está dizendo, Moisés, eu também percebi, vi a frustração que você sentia. And he said, I have heard their cries. E ele disse, eu ouvi o seu clamor. I've seen the beatings that you've seen. Eu vi os espancamentos que você viu. And he said, these sufferings must come to an end. E Deus diz, esse sofrimento precisa parar. And I'm going to raise you up to lead Israel to freedom. E ele disse, então eu vou te levantar como aquela pessoa, o líder, que vai levar Israel para a liberdade. Moses thinks this is impossible. Moisés pensa que isso é impossível. He's just killed a man. Ele acabou de matar um homem. He's still feeling guilty about Ele that. ainda sente culpa. He has only frustration and hatred in his heart for the Egyptians. Em relação aos egípcios, a única coisa que está no coração dele é raiva e frustração. God can't possibly use someone whose heart is so filled with anger. Deus não pode, de maneira alguma, usar alguém cujo coração está cheio de ira. But God is saying something very surprising to Moses. Mas Deus diz algo muito surpreendente aqui para Moisés. He says, Moses, I see your anger. Moisés, eu vejo a sua raiva, a sua ira. And how the Egyptians are treating my people makes me angry too. E a maneira como os egípcios têm tratado do meu povo também me deixa muito irado. I see how frustrated you are over the captivity of the Israelites. Eu posso ver a sua frustração enorme em relação ao cativeiro do seu povo israelita. And I'm frustrated by it too. Eu também estou muito frustrado com essa situação. So I've been looking for someone as angry and frustrated as I am. Então, eu estou procurando alguém que esteja tão irado e tão frustrado quanto eu, to lead people into freedom. para levar esse povo à liberdade. God says, I'm not afraid of your passion. Deus diz, eu não estou com receio da sua paixão, da intensidade das suas emoções, Moisés. And I can actually leverage that firestorm of frustration that burns so hot in you. E eu, de fato, posso usar esse fogo intenso que queima dentro de você, de frustração. And Moses is terribly confused by all this. Mas Moisés, nessa altura, ele está muito confuso com tudo aquilo que ele ouve. He thought God could never use someone as angry and frustrated as he was. Porque ele pensava que Deus jamais poderia usar alguém tão irado e tão frustrado quanto ele. And God says, I'm actually looking for a passionate, angry, frustrated person. Mas Deus está dizendo exatamente o oposto. Eu estou procurando alguém que está emocionalmente envolvido, frustrado e irado com essa situação. Can you hold on to that thought for just a moment? Será que você pode segurar um pouco esse pensamento aí? Yes? Sim? I grew up in the United States. Eu cresci nos Estados Unidos.
There was a cartoon character that was very famous when I was growing up. Quando eu ainda estava crescendo, havia um cartoon, um personagem de quadrinhos muito famoso. I don't know if any of you in Brazil know of this famous cartoon character. Não sei se vocês conhecem esse personagem muito famoso. His name was Popeye, O nome dele era Popeye. and he was a sailor man. Ele era um marinheiro Popeye. How many of you have ever heard of Popeye the Sailor Man? Quem é que já ouviu falar do marinheiro Popeye? Yes, wow. Wow, I'm so proud of my country. Eu tenho orgulho dos Estados Unidos. Well, Popeye's a skinny little man, A Popeye é um homenzinho franzino. and he's very easygoing about most of life. E na maioria das vezes ele vive a vida assim bem tranquilo. But he's in love with an even skinnier woman, Mas ele é apaixonado por uma mulher muito mais magra do que ele. and her name was Olive Oil. E o nome dela em português é Olívia Palito. And he was desperately in love with Olive Oil. E ele estava então desesperadamente apaixonado pela Olívia Palito. But sometimes someone would mistreat Olive Oil. Mas às vezes alguém fazia alguma coisa contra a mulher que ele amava. And devalue her in some way. Fazia com que ela se sentisse desvalorizada. And he would be patient for Popeye would be patient for a while. Durante um tempo, o Popeye aguentava, ele ficava um pouco paciente. But when it reached a certain point, Mas chegava um momento que, aí, naquele ponto, he had a famous saying. ele tinha uma frase famosa. He would say, "That's all I can stand. E a frase dele, agora é tudo que eu consigo aguentar. I can't stand no more." Não aguento mais. Then he would eat a can of spinach, E aí ele pegava aquela lata de espinafre, and his forearms would become huge. e o seu antebraço ficava enorme, crescia de músculos, And he would solve the problem e ele resolvia o problema da Olívia. and rescue Olive Oil. Ele sempre ia lá e salvava a Olívia. And they would live to love another day. E eles viviam mais um dia de amor juntos. I love that classic statement, though. Eu gosto dessa frase do Popeye. That's all I can stand. Agora chega. I can't stand no more. Eu não aguento mais. And it makes me want to ask all of you a very serious question. E isso me leva a fazer a vocês uma pergunta muito séria. What can't you stand? O que é que você não aguenta mais? When you see an injustice happening out in the world, Quando você vê uma injustiça acontecendo no mundo, it bothers you so much. te incomoda tanto And you just say, no, 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 que você diz, não, chega, no more. chega. That's all I can stand. I can't stand anymore. Agora chega, eu não aguento mais. What frustrates you so much that you just want to hit somebody? O que é que deixa você tão frustrado que você tem o desejo de ir lá dar um soco na pessoa? What, when you see it, injustice after injustice makes you want to break something? O que é que você vê que injustiça em cima de injustiça, injustiça que você tem vontade de quebrar alguma coisa? When you feel that intense feeling of frustration about an injustice, Você tem esse sentimento profundo de frustração em relação a alguma injustiça? pay attention to it. E quando isso acontecer, presta atenção. God might want to use that frustration to do something great about that injustice. Porque Deus pode querer usar essa sua frustração para fazer algo grandioso em relação àquela injustiça. He did that with Moses. Ele fez isso com Moisés. Let's think about some other people he did this with. Vamos pensar em outros exemplos de pessoas que Deus também usou dessa forma. Do you remember David the shepherd boy? Você se lembra do pastor, do Davizinho, o menino pastor?
too young and too gentle to go into battle. Um menino muito jovem, muito fraco para poder encarar uma guerra. So he had to stay back and play with the sheep. Então ele tinha que ficar em casa brincando com as ovelhas. One day he visits his brothers in battle. Mas um dia ele vai visitar os seus irmãos que estão lá no exército. The giant Goliath is standing in front of the Israelites. E o gigante Golias está ali em pé diante do exército dos israelitas. And he's cursing the God of Israel. E ele está amaldiçoando o Deus de Israel. Not just once. Não uma vez. He does it for long periods of time. Ele faz isso durante um período longo. And he does it day after day after day. E ele repete essa maldição todos os dias. And this creates enormous frustration in David. E aquela situação cria uma frustração enorme em Davi. David says to his older brothers, "Why do you put up with all of his cursing of our God?" Davi, inclusive, pergunta para os irmãos: por que é que vocês estão aguentando esse sujeito amaldiçoando o nosso Deus o tempo todo? They say, "Because he's 9 foot tall, that's why." Aí os irmãos perguntam: porque ele tem 4 metros de altura. And David said, "That shouldn't matter." Davi disse: isso não devia ser um impedimento, Because I've heard enough. porque para mim chega. That's all I can stand. Eu não aguento mais. I can't stand anymore. Eu não aguento mais. I'm going to go out and try to silence Goliath. Eu vou tentar silenciar Golias. Interesting point, isn't it? É interessante isso, não é? Goliath's cursing did not frustrate the other soldiers that much. As maldições que Golias fazia não estavam frustrando os soldados com essa intensidade. It drives David near insane. Mas em relação a Davi, o que ele vê, o soldado Golias amaldiçoando, leva ao ponto de quase loucura. Some things that are wrong in this world Algumas coisas que estão erradas no mundo don't bother some people very much, não incomodam tanto algumas pessoas, but it bothers you to the point of near insanity. mas incomodam você a levá-lo quase ao ponto de loucura. Interesting, isn't it? Não é interessante? You have to pay attention to that. Presta atenção quando isso acontece. So David goes out with a slingshot Então Davi sai com a sua funda and he risks his life to stop the cursing of Goliath. e ele arrisca a sua vida para silenciar Golias e as maldições que ele lançava sobre Israel. What about a leader named Nehemiah? E em relação àquele outro líder do Antigo Testamento, Neemias, He learns that the walls of Jerusalem have been broken down. ele recebe a notícia que os muros de Jerusalém estão derrubados. Most Israelites aren't even that concerned about it. A maioria dos israelitas não estão nem aí. This strikes Nehemiah all the way to his core. Mas não em relação a Neemias. Quando ele ouve aquela notícia, aquilo o derruba. Our God is embarrassed that his city's walls lie in ruin. E ele disse: nosso Deus está envergonhado que as muralhas da cidade santa estão em ruínas. So he risks his life, E ele arrisca a sua vida. rebuilds the walls in 52 days. E reconstrói as muralhas de Jerusalém em 52 dias. He couldn't stand Ele seeing those não walls. podia mais aguentar. Let's talk about a modern day leader. Vamos pensar num líder dos nossos dias. A man in the United States, Dr. Martin Luther King. Um homem nos Estados Unidos, Dr. Martin Luther King. Blacks and whites in our country were very divided. Os negros e os brancos nos Estados Unidos estavam muito divididos. Blacks couldn't drink from certain drinking fountains. Negros não podiam beber de determinados bebedouros públicos. They couldn't sleep in hotels. Eles não podiam ficar hospedados em hotéis. They couldn't go to colleges. Eles não podiam ir à faculdade estudar. And Martin Luther King had a Popeye moment. E o Martin Luther King teve um momento Popeye. He said, "That's all I can stand. Ele falou: agora chega. I can't stand anymore." Eu não aguento mais. So he began to do protests. Então ele começou a organizar protestos.
And after many of the protests, he would be beaten up and thrown in prison. E depois de muitas dessas demonstrações, esses protestos públicos, ele era espancado e lançado numa cadeia. And he'd get out of prison and he'd march again. E ele saía da cadeia e fazia tudo de novo. One time while he was marching, white people threw fire bombs at his home where his wife and children were. Uma vez, enquanto ele estava numa dessas demonstrações, esses protestos públicos, alguns brancos jogaram bombas incendiárias na sua casa, onde estava a esposa e os filhos. It didn't stop him. Isso não parou Martin Luther King. Eventually, a white man killed Martin Luther King. Chegou o dia em que um branco assassinou o Martin Luther King. That's the only thing that would stop him. É a única coisa que poderia pará-lo. He said, "That's all I can stand. I can't stand no more. Ele disse, agora chega, eu não aguento mais. And even if it costs me my life, this has to stop." Ele disse, mesmo que custe a minha vida, isso precisa parar. There was a wealthy businessman in the United States a few decades ago. Um homem de negócio muito rico nos Estados Unidos, algumas décadas atrás, He went over to Asia to watch a feeding program that was keeping some starving children alive. ele fez uma viagem à Ásia para observar um trabalho lá que era de alimentação de crianças que estavam morrendo de fome. The day he was standing there watching these hundreds of children in line waiting for food, E ele estava lá parado e vendo aquela fila de crianças famintas esperando para receber comida. it was a very hot day that day. Aquele dia era um dia muito quente. And they ran out of food at the front of the line. E chegou um momento em que acabou a comida. And a couple of these kids started keeling over, fainting. E algumas dessas crianças estavam na fila, morrendo de fome e começaram a desmaiar. Several hours later, some kids fell over and actually died. E algumas horas mais tarde, algumas dessas crianças de fato morreram. And this wealthy businessman ran all the way up to the front of the line. E esse homem de negócios muito rico correu até o fim da linha. And he said, "Bring out more food." E ele disse, no começo da linha, ele disse assim, arrumem mais comida. And they said, "We have no food. E a resposta foi, acabou a comida. We're not going to have food for another week. E não vai chegar comida antes de uma semana. All these kids are going to die." E, na realidade, todas essas crianças vão morrer. And this guy had a Popeye moment. E esse homem teve um momento Popeye. That's all I can stand. Ele falou, agora chega. I can't stand anymore. Eu não aguento mais. So he flew back to the United States Então, ele voltou para os Estados Unidos. and he started holding dinners with his wealthy friends. E ele começou a organizar jantares com outros homens e mulheres ricas, amigos deles. And he said, "We're going to put food at the front of the food line in that place." E ele disse, eu estou aqui para nós colocarmos comida lá no começo da fila. And they're never going to run out of food again. Para que nunca mais falte comida para essas crianças famintas. That man's name was Bob Pierce. O nome dele era Bob Pierce. The organization he started is called World Vision. E a organização que ele fundou se chama Visão Mundial. They feed 3 million children a day today. E hoje a Visão Mundial no mundo inteiro alimenta 3 milhões de crianças. So now I ask you, E agora então eu pergunto a você, what can't you stand? o que é que você não aguenta mais? Is it poverty? É pobreza? Is it homelessness? São as pessoas sem teto? Is it the abuse of women or the abuse of children? Ou abuso de mulheres e de crianças? Is it sex trafficking? É o tráfico sexual? Is it dying inward terrible churches? Ou são igrejas que estão minguando e morrendo? Is it student ministries that aren't reaching students? Ou será que são ministérios estudantis que não estão conseguindo alcançar estudantes? But I have a feeling something bothers you a tremendous amount.
Mas eu tenho a impressão de que algo incomoda você e incomoda muito. And I want to close this talk by giving you 4 observations about these kinds of things. E eu gostaria de terminar essa minha fala mencionando 4 observações a respeito do que eu acabei de dizer. Here's observation number 1. E a primeira observação é esta. Every single Christ follower should be bothered by all kinds of injustice. Cada seguidor de Jesus deveria estar incomodado por qualquer tipo de injustiça. The mistreatment of people anywhere should break our hearts. Quando pessoas em qualquer lugar sofrem maltratos, isso deveria incomodar o nosso coração. But I also believe Mas eu também creio that there is a single kind of injustice that bothers you more than any of the rest. que existe tipo específico de injustiça que incomoda vocês mais do que qualquer outro. And that's the one I want you to start paying attention to. E esse tipo de injustiça é o que eu gostaria que você começasse a prestar mais atenção a ele. In my growing up years, I grew up in a Christian home. Eu cresci num lar cristão. E enquanto eu crescia, I saw a lot of mistreatment of people and injustices. eu vi muita gente sofrendo injustiça e sendo maltratada. But you want to know what bothered me more than anything else? Mas você quer saber o que é que me incomodava mais do que qualquer coisa? Was the behavior of the church that I grew up in. Era o comportamento, a atitude da igreja na qual eu estava crescendo. The church I grew up in was sick. A igreja na qual eu estava crescendo era uma igreja doente. It was legalistic and ritualistic. Ela era legalista e ritualista. It had no vitality. Não in it. havia vitalidade nela. The music was terrible. A música era horrorosa. People had no desire to worship. Ninguém tinha o desejo de cultuar a Deus ali. The preaching was even worse. A pregação era pior ainda. Nobody's life was transformed by the preaching in our church. A pregação da nossa igreja não transformava a vida de ninguém. We didn't expect God to do great things, and He didn't. Nós não tínhamos a expectativa de que Deus faria grandes coisas e Ele não fazia mesmo. We went through a 10-year period of time where we didn't have a single baptism. Nós tivemos um período de 10 anos em que não houve nenhum único batismo. And you know what bothered me more than that? E sabe o que me incomodava mais do que tudo isso? That didn't bother anybody. É que ninguém se importava com essa situação. Nobody even called a meeting. Ninguém fazia uma reunião para falar sobre isso. Nobody decided that maybe we ought to figure out a new plan. Ninguém sugeria, olha, quem sabe nós vamos pensar em outro plano. The condition of that church just about wrecked my soul. E a condição daquela igreja simplesmente me arrasou. And later on in my life, E mais tarde na minha vida, God talked to me about that frustration with the church. Deus falou comigo sobre essa frustração que eu tinha com a igreja. He said, "You hate dead churches, don't you?" Deus falou comigo, Bill, você odeia igrejas mortas, não é verdade? I said, "Yes, God, I do. I hate them worse than anything I hate in this world." E eu disse, sim, Senhor, eu odeio igrejas mortas mais do que qualquer outra coisa que eu detesto na vida. He said, "Good, then I'm going to have you start one." E ele disse, que bom, porque eu quero que você comece uma igreja. I thought that was a bad idea. Eu pensei, opa, essa não é uma boa ideia. If you're going to start a church, you ought to look for someone who loves churches, not someone who hates them. Se você vai começar uma igreja, quer alguém para começar uma igreja, você vai procurar alguém que ama a igreja, não que detesta igrejas. And God said, "I'm going to convert your frustration and your anger into enormous passion and energy to build a church that will honor me." Eu disse, eu vou converter essa sua frustração, essa sua raiva interior,
essa paixão que você tem dentro de você, essa emoção forte, no sentido de construir uma igreja que vai me honrar. So for the last 37 years, I've been building a church. Então, durante os últimos 37 anos, eu estou ocupado em edificar uma igreja. And I have loved every day. E cada um desses dias eu tenho amado. I have a colleague with me in the front row. Eu tenho uma colega aqui comigo aqui, sentada aqui na frente. Her name is Nancy Beach. O nome dela é Nancy Beach. She helped me build Willow Creek Church. Ela me ajudou a fundar a igreja Willow Creek e construir essa igreja. And when she was young, she hated it that people didn't use arts like dancing and drama and visual arts in the church. E quando ela era jovem, ela também não entendia e não gostava, detestava o fato de que as artes estavam fora da igreja. Ninguém usava dança, teatro, enfim, artes na igreja. And God used her frustration to give birth to the use of arts, not just in our church, but in churches all over the world. E Deus usou a frustração da Nancy para usar essa frustração no sentido de despertar essa consciência e o uso das artes, não só na nossa igreja, mas em igrejas ao redor do mundo. What can't you stand? O que é que você não aguenta mais? God might just use it for something. Talvez Deus possa usar essa frustração para alguma coisa. Second observation, A segunda observação: if you can't readily identify what you can't stand right now, se você não consegue imediatamente identificar esse ponto de frustração, aquilo que você não aguenta mais agora, don't worry and don't give up. não se preocupe e não desista. Give God some more time. Dê tempo para Deus falar com você. My advice would be travel more places and look at more activities of God in different ministries. Meu conselho é comece a observar o que acontece ao redor de vocês, vá a outros lugares, viaje e descubra o que é que Deus está fazendo em outros lugares, como é que Ele está trabalhando. Pray a new kind of prayer. Faça uma oração diferente. God, show me something that will make me so frustrated and angry that I want to do something about it. Ore assim: Deus, me mostra alguma coisa que vai me deixar tão irado e tão frustrado que eu vou querer me envolver, fazer alguma coisa a respeito. And I think God will show you something Eu soon. creio que Deus vai logo mostrar algo a você. My third bit of counsel to you. O terceiro conselho que eu gostaria de dar: when you find this intense frustration, quando você descobrir ou ter um encontro com essa frustração intensa, don't look away from it. Não olhe para o outro lado. Walk right into the deepest, darkest parts of it. Vai e siga na direção mais profunda dessa frustração. Let the ugliness and the sinfulness of it just make you increasingly frustrated about it. Deixe que a feiura e a pecaminosidade do que causa essa frustração dirigir você. A few months ago, I went to a dead church. Alguns meses atrás eu estive numa igreja morta. I was traveling internationally, training pastors actually. Eu estava fazendo uma dessas viagens pelo mundo, treinando pastores. I was there in that country over a weekend, so I went to a church. Então eu fiquei nesse país que eu estava visitando, eu passei um fim de semana. Então fui a uma igreja. It was like having flashbacks to my childhood. Era como se eu estivesse vendo um videotape da minha infância na igreja lá inicial. There was no vitality. Não havia vitalidade. Nobody worshipped. Ninguém realmente adorava a Deus. The music or the preaching was terrible. A pregação era horrorosa. And it was eternal. E era uma pregação eterna. And I came out of the church with fresh frustration in my soul. E quando eu saí daquela igreja aquele domingo, eu estava lá com aquela frustração renovada na alma. And I said, please God, take that frustration, help me be a better pastor at Willow Creek. E eu disse: Senhor, pega essa frustração e me ajuda a ser um pastor melhor lá na Willow Creek. And
have it energize me as I encourage and train pastors. E que isso possa me energizar na medida em que eu também encorajo e treino outros pastores. Fourth observation. Quarta observação. When you find what it is that you just can't stand, Quando você descobrir o que é que você não aguenta mais, and when you use that energy to try to fix it for God's glory, e usar essa energia para tentar fazer alguma coisa para mudar aquela situação para a glória de Deus, be careful that you don't fall into hopelessness or despair along the way. cuidado, para não cair no desespero, na desesperança, enquanto estiver nessa luta na direção da mudança. Some needs in our world are incredibly complicated. Algumas necessidades, alguns problemas do nosso mundo são muito complexos. Take sex trafficking, for example. Por exemplo, o tráfico sexual. Over 1 million young girls are trafficked every year. A estatística diz que todos os anos, mais de 1 milhão de meninas são traficadas por causa do sexo. If that creates enormous anger and frustration in you, E isso cria no seu coração uma frustração, uma ira profunda. and if you try to get around the solution side of that, E se você tentar então se envolver na solução desse problema, it's probably going to take you the rest of your life. provavelmente isso significa que você vai gastar o resto da vida nesse trabalho. This isn't a 6-week project. Não é um projeto de 6 semanas. This could be 16 years. Pode ser um projeto de 16 anos. This could be a lifetime. Pode ser a tua vida inteira. And you can't let the size of the problem cause you to fall into despair. E você não pode permitir que o volume do problema leve você a um desespero. Because you can't do much good if you're despairing. Porque desesperado você não vai poder fazer muita coisa. And all of the people you lead need to see your optimism. E as pessoas que você quer liderar nessa batalha precisam ver em você otimismo. When I get despairing in church work, when I fall into, Quando eu também tenho momentos de desespero no trabalho da igreja, I remember the words of Jesus. eu lembro das palavras de Jesus. He says, I will build my church, Eu edificarei a minha igreja. and the gates of hell will not prevail against it. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. And then it helps me come back to where I can be a hope-filled leader. Então isso me leva para aquele lugar onde eu possa voltar a ser um líder cheio de esperança. But hope is very, very important. Mas esperança é muito importante. This will be my closing illustration. E essa é a minha última história. A few years ago, my son's best friend was killed in an automobile accident. Alguns anos atrás, o melhor amigo do meu filho morreu num desastre de automóvel. This young man grew up in a very small town. Era um jovem que tinha crescido numa cidadezinha bem pequena. My son had gotten to know him and actually led him into a relationship with Christ. E meu filho se tornou amigo dele, de fato, meu filho o levou a Cristo, um relacionamento com Cristo. But this boy's parents were not Christian, none of his brothers were Christian. Mas os pais, a família, os irmãos deste rapaz que se converteu, ninguém era cristão. I was asked to do the funeral of my son's friend in this small town. Então eu fui convidado para celebrar o culto fúnebre do amigo do meu filho nessa cidadezinha pequena. The entire town showed up for this funeral. E a cidade inteira estava ali no funeral. I did the best I could. Eu fiz o melhor que eu pude. It was just a tough funeral to give. Foi um funeral muito difícil para mim. When it was all over, the whole town went to the graveside. Quando terminou o culto fúnebre, toda a cidade foi até o cemitério, ao túmulo. Another pastor from that town was asked to do the graveside ceremony. E um outro pastor daquela cidade foi convidado para dirigir algumas palavras ali no cemitério.
in a very mechanical, unemotional way. De uma forma muito mecânica, sem nenhuma emoção, The pastor said these words: o pastor proferiu estas palavras: dust to dust, pó volta ao pó, ashes to ashes, cinza para cinza. everybody dies. Todo mundo morre. There was no hope or no emotion. Não havia nenhuma esperança, não havia nenhuma emoção. And then he dismissed the crowd. E ele então despediu os presentes. The crowd would not dismiss. Mas ninguém ia embora. The whole crowd started weeping and wailing and sobbing. Everybody. Todo mundo começou a chorar, soluçar, lamentar. I was standing quite deep into the crowd. E eu estava lá no meio daquela multidão, bem no meio. Yet I saw the dead son's father get up from his chair. Mas aí eu vi o pai daquele moço que havia morrido levantar-se da sua cadeira. And he wandered through the crowd until he found me. E ele andou no meio da multidão que estava ali, a pequena multidão, até que ele me encontrou. And he was a mess. E ele estava num estado deplorável. He was not a Christian. Ele não era um crente. And he said, Bill, it just cannot end like this. Ele disse: Bill, nós não podemos terminar dessa forma. Say something. Fala alguma coisa. Pray something. Ora alguma coisa. It cannot end like this. Não pode acabar do jeito que está. So he took me by the shirt. Então ele agarrou a minha camisa And he took me all the way up to the casket. e me levou até o caixão. And he put a microphone into my hand. E colocou um microfone nas minhas mãos. And I prayed a prayer of hope. E eu orei uma oração de esperança. Hope that sinners can still be redeemed. Esperança que pecadores ainda podem ser resgatados. Hope that wayward sons and daughters can still come home and be reconciled to their families. Esperança no sentido de que filhos e filhas que estão desgarrados podem ainda retornar aos seus lares e abraçar os seus pais e suas mães. Hope that the great physician can mend hearts that are broken by grief. Esperança do grande médico que pode curar o coração das pessoas e consolar a tristeza. And the hope that all Christ followers will be reunited in heaven forever. E a esperança de que todos os seguidores de Jesus estarão unidos no céu para sempre. And then I closed the prayer. E eu terminei a oração. And everybody started clapping. E a multidão inteira começou a aplaudir. Just because there was hope. Simplesmente porque havia esperança. Gang, we have a broken world. Gente, nós estamos vivendo num mundo arrasado, quebrado. Lots of things going wrong. Muitas coisas erradas. When you find what you can't stand, Quando você descobrir o que você não aguenta mais, it's probably what God wants you to do to bring a fix. é possível que seja exatamente aí que Deus vai querer usar você para resolver o problema. And as you bring the fix, E na medida em que você se envolver na solução, live in hope, viva com esperança. communicate the message of hope, Comunique a mensagem de esperança. tell everybody you know that our God is the God of hope. E diga a todas as pessoas que você conhecer que o nosso Deus é um Deus de esperança. And now our director is going to come and close in prayer. E eu vou convidar o diretor Josué para terminar com uma oração. Thank you, everybody. Muito obrigado. Senhor, eu sei que nessa manhã aqui
Senhor mexeu com aquele tremendo incômodo que a gente tem no coração. Aquela área, ou aquele assunto, ou aquele grupo de pessoas que o Senhor nos chamou para alcançar. E como já ouvi aqui, talvez alguns estavam pensando em desistir. Talvez alguns profundamente desanimados, porque estão lutando contra gigantes, contra coisas que humanamente a gente se sente um Davi diante do Golias. Às vezes, a própria igreja, como o Bill falou hoje, como a Carolina falou ontem, que sentia aos 11 anos de idade esse mesmo incômodo, deve ter um jeito diferente de fazer isso. Então, Pai, que a gente saia daqui pensando em como reagir, em como ter esse momento em que a gente diga: não dá mais. Não dá mais para continuar com aquele ministério infantil do jeito que está. Não dá mais para se acomodar com aquela igreja que o Senhor nos confiou para pastorear, para liderar do jeito que ela está. Não dá mais para suportar aquelas coisas que estão acontecendo lá no entorno da nossa igreja do jeito que estão. Não dá mais para suportar o tráfico de drogas na nossa cidade. Não dá mais para suportar as injustiças sociais. Não dá mais para suportar uma igreja inerte, sem vida, um louvor repetitivo. Desse jeito, essa igreja não vai ser irresistível. Então, Pai, ajuda-nos, incomoda-nos, mexe com o nosso coração, e que a gente possa dedicar os próximos 10, 20, 30 ou talvez todo o restante da nossa vida numa causa que vai ser a ação do Senhor através das nossas vidas. E que o Senhor faça diferença através da gente. Que o Senhor construa através de cada um de nós essa igreja irresistível, não por nossa causa, mas por Tua causa. Não pela nossa força, mas no poder do Teu Espírito. Não por causa da nossa pregação, mas por causa da Tua palavra. Não por causa da nossa força, mas por causa do Teu poder, ó Pai. E que a gente ouça falar daquilo que o Senhor vai fazer através da vida de cada um aqui. Do mesmo jeito que a gente ouviu falar hoje sobre Moisés, sobre Neemias, sobre Martin Luther King, que a gente ouça falar da vida desses meus irmãos e irmãs que estão aqui, que eles saiam daqui e causem uma verdadeira revolução no lugar onde estão, no Teu nome, para a Tua glória e para que a Tua igreja seja irresistível. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. Nós Te agradecemos, nos entregamos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém.